Acompanhe-nos nesta jornada biográfica que desvenda a história do líder religioso mais influente do mundo, o Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano. Desvende as curiosidades da vida do pontífice argentino, desde sua infância humilde até a eleição em 2013, passando por sua ordenação sacerdotal e sua atuação caridosa. Descubra como este homem de fé se tornou um dos líderes religiosos mais importantes do mundo, bem como as curiosidades e fatos marcantes de sua trajetória. Você ficará surpreso com a simplicidade e devoção do Papa. Início humilde. Jorge Mário Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina. Filho de um ferroviário italiano e de uma costureira argentina, teve uma infância humilde, mas feliz. Cresceu em um ambiente católico e demonstrou desde cedo uma grande fé e um coração generoso, ajudando os mais necessitados. Formação e carreira. Antes de se tornar padre, Bergoglio trabalhou como técnico de reparos de produtos de metal e também como zelador. Dedicava parte de seu salário para ajudar a família e os mais pobres. Aos 21 anos, sentindo o chamado divino, ingressou no seminário para se formar em teologia. Foi ordenado sacerdote em 1969. Após a ordenação, dedicou-se a trabalhos sociais, ajudando os mais necessitados e promovendo a formação de jovens padres. De 1973 a 1980, atuou como provincial do noviciado da Companhia de Jesus na Argentina. Sua atuação pastoral o levou a defender os direitos humanos durante a ditadura militar argentina. Por conta disso, foi perseguido e obrigado a viver escondido por 3 anos. Em 1980, foi nomeado secretário da Conferência Episcopal Argentina e, em 1986, bispo titular de Estífani e bispo auxiliar de Buenos Aires. Em 1992, tornou-se arcebispo de Buenos Aires. Como arcebispo, sempre pregou a simplicidade, a misericórdia e o cuidado com os mais vulneráveis. Seus gestos humildes e a proximidade com os pobres o tornaram conhecido como o Papa dos Pobres. Chegada ao Vaticano. Em 2005, foi criado cardeal pelo Papa Bento XVI. Em 2010, foi nomeado por Bento XVI para um importante conclave papal, mas não compareceu por motivos de saúde. Em 13 de março de 2013, Bento XVI renunciou ao papado. Um consistório foi convocado para 4 de março para a escolha do novo Papa. No dia 13 do mesmo mês, após 2 votos, os cardeais do conclave escolheram Jorge Mário Bergoglio como 266 do Papa da Igreja Católica. Escolheu o nome de Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, um dos santos mais queridos da história da Igreja. O Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano, tomou posse no dia 19 de março de 2013, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Na homilia da cerimônia, falou sobre a missão da Igreja de ser sinal de salvação para todos, especialmente os pobres e os excluídos. Sua missão. Desde o início, o Papa Francisco promove o diálogo interreligioso, a paz e a misericórdia. Incentiva as pessoas a buscarem a Deus com sinceridade e a vivessem a fé com alegria. Em 2013, lançou a exortação apostólica Evangelii Gaudium, em que enfatizou a necessidade de anunciar a boa nova do Evangelho com entusiasmo. Em 2015, visitou a Síria, a Eurásia e a Grécia, tornando-se o primeiro Papa a pisar no país asiático. Em 2018, viajou ao Egito, buscando promover o diálogo entre a Igreja Católica e a comunidade muçulmana. Em 2020, visitou a nação iraquiana e a nação acolhedora da República Democrática do Congo, onde proclamou Freizeitig, a primeira na África. No dia 13 de março de 2013, Bento XVI renunciou ao papado. Um consistório foi convocado para 4 de março para a escolha do novo Papa.
No dia 13 do mesmo mês, após 2 votos, os cardeais do conclave escolheram Jorge Mário Bergoglio como 266 do Papa da Igreja Católica. Escolheu o nome de Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, um dos santos mais queridos da história da Igreja. O Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano, tomou posse no dia 19 de março de 2013, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Na homilia da cerimônia, falou sobre a missão da Igreja de ser sinal de salvação para todos, especialmente os pobres e os excluídos. Obras sociais e caridade. Ao longo de sua vida, o Papa Francisco se dedicou a obras sociais, ajudando os mais necessitados. Seu trabalho com os pobres e excluídos o tornou conhecido como o Papa dos Pobres. Em 2013, fundou a Caritas Internacional, uma organização dedicada a ajudar refugiados e migrantes em situação de pobreza. Em 2015, lançou o Sínodo dos Bispos, um encontro anual para discutir temas importantes para a Igreja, como a família, a juventude e o cuidado com o meio ambiente. Em 2019, criou o Conselho Pontifício para a Cooperação com as Islomas, visando promover o diálogo interreligioso e a paz, reformas e encíclicas. Durante seu pontificado, o Papa Francisco promoveu reformas na Igreja Católica, buscando aproximar as pessoas de Deus e torná-la mais transparente. Em 2013, convocou um sínodo para discutir a participação, a missão e a formação do laicato na missão evangelizadora da Igreja. Em 2016, celebrou a abertura do Santo Ano da Misericórdia, um tempo especial de perdão e reconciliação. Em 2018, publicou a encíclica Fratelli Tutti, na qual defendeu a fraternidade universal e a amizade entre os povos. Em 2021, criou a Penitenstrutura, um caminho de reconciliação para pecadores. Em 2022, convocou um sínodo sobre a sinodalidade, ou seja, a necessidade de escutar e envolver os outros na tomada de decisões. Distinções e prêmios. O Papa Francisco recebeu diversas distinções e prêmios por seu trabalho humanitário e pela promoção da paz. Em 2013, foi eleito o Homem do Ano pela revista Time. Em 2014, recebeu a Ordem de Santo Patrono da Ucrânia. Em 2015, recebeu a Ordem Alfonsina do Reino da Espanha. Em 2016, recebeu a Ordem do Sol Nascente do Japão. Em 2018, recebeu a Ordem do Libertador San Martín de Tucumã, da Bolívia. Legado. O Papa Francisco é um líder religioso importante que inspirou milhões de pessoas com sua fé, humildade e compaixão. Seus ensinamentos sobre amor, misericórdia e perdão ecoarão por gerações. Características. O Papa Francisco é conhecido por suas características únicas, como sua simplicidade, humildade e proximidade com as pessoas. Vive de forma modesta, usa roupas simples e prefere andar de bicicleta. Tem uma preocupação especial com os pobres, os excluídos e o meio ambiente. Frases. O Papa Francisco deixou frases inspiradoras que nos ajudam a refletir sobre a vida, a fé e o amor. Algumas de suas frases mais famosas são: a verdadeira religião é feita de gestos, não de palavras. A misericórdia não é um opcional, é radical e exige coragem. A Igreja não se inventa, ela se realiza. Onde há amor, Deus está presente. Não tenha medo de ser feliz. A alegria do Evangelho se propaga, contagia e ilumina as faces de quem a vive. Conclusão. A história do Papa Francisco é uma história de humildade, coragem e amor ao próximo. Ele nos ensina que, independentemente de nossa origem, podemos fazer a diferença no mundo com fé e bondade. Suas obras sociais, reformas e ensinamentos nos inspiram a buscar uma vida mais justa, misericordiosa e fraterna. Curiosidades. Aqui estão algumas curiosidades sobre o Papa Francisco. 1. É o primeiro Papa latino-americano. 2. É o primeiro Papa da América.
3. É o primeiro Papa da Ordem dos Jesuítas. 4. Escolheu o nome de Francisco em homenagem a São Francisco de Assis. 5. Vive no Vaticano, mas tem um apartamento modesto em sua residência. 6. Tem uma banda de rock. 7. Ajudou a escrever um livro sobre a moral cristã na época do Concílio Vaticano II. 8. É fluente em 5 idiomas: italiano, espanhol, alemão, francês e inglês. 9. É um ávido jogador de hóquei no gelo. 10. Tem uma página no Facebook com mais de 6,5 milhões de seguidores. Esperamos que tenha gostado de conhecer a história do Papa Francisco, um líder religioso que inspira milhões de pessoas com sua fé, humildade e compaixão. Deixem seus comentários e sugestões de temas para os próximos vídeos. Atreva-se a sonhar grandes sonhos com a força da fé e a energia da juventude. Ajude a construir um mundo melhor com amor, misericórdia e fraternidade. Que a história do Papa Francisco seja um exemplo para todos nós em busca de um mundo mais justo e fraterno.